A tela pisca, um aviso vermelho vibrante irrompe, quebrando a calmaria de uma tarde qualquer. Pix errado. É golpe. Aprenda e não caia. A imagem que acompanha é a de um celular com uma notificação de transação Pix, sobreposta por um grande X vermelho. A voz, calma e assertiva, preenche o ar. Você já imaginou receber uma notificação no seu celular? Um aviso de que alguém depositou uma quantia considerável na sua conta por engano? Uma quantia que não lhe pertence e que vem acompanhada de uma súplica, um pedido desesperado para que você devolva o dinheiro? Pois bem, meus amigos, é exatamente assim que começa um dos golpes mais astutos e perigosos que circulam hoje no Brasil. O golpe do Pix errado. E acreditem, ele é muito mais complexo do que parece. Antes de mergulharmos nos detalhes e desvendarmos a teia por trás dessa armadilha digital, quero fazer um pedido a você. Se este conteúdo for útil, se ele te ajudar a se proteger e a proteger quem você ama, deixe seu like e inscreva-se no canal Alerta Financeiro Brasil. Assim, você garante que não perderá nenhuma de nossas análises e alertas sobre as fraudes financeiras que rondam o nosso dia a dia. A narrativa se aprofunda, revelando a história de Dona Carmela, uma aposentada de 68 anos, que vive em um pequeno apartamento em Copacabana. Dona Carmela, como muitos brasileiros, havia se adaptado ao Pix com certa desconfiança no início, mas logo reconheceu a praticidade da ferramenta. Ela usava para pagar as contas da feira, o aluguel do neto e até para contribuir com a vaquinha do aniversário da vizinha. Sua vida era tranquila, organizada, pontilhada por novelas, palavras cruzadas e o carinho da família. Um dia, o que parecia ser um erro inocente transformou-se no pesadelo que abalou sua paz. Era uma terça-feira chuvosa de abril. Dona Carmela estava preparando seu chá das 5 quando o celular vibrou. Uma notificação do banco. Pix recebido, R$ 2.500. Ela franziu a testa. Não estava esperando nenhum Pix. Conferiu o extrato novamente. Sim, R$ 2.500 de um remetente com um nome que não lhe era familiar. Carlos Eduardo da Silva. Minutos depois, o telefone tocou. Um número desconhecido. Dona Carmela hesitou, mas atendeu. Do outro lado, uma voz masculina, embargada, chorosa. Dona Carmela, meu nome é Carlos Eduardo. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu fiz um Pix errado para a senhora. Eram R$ 2.500, o dinheiro do tratamento da minha filha, que está internada com urgência. Se eu não pagar o hospital hoje, eles vão parar o tratamento. Eu sou um pai desesperado. A voz do homem parecia genuinamente aflita. Ele descreveu a situação com detalhes, mencionando o nome da filha, a doença, a urgência. Dona Carmela, com seu coração generoso e acostumada a ajudar o próximo, sentiu um aperto no peito. Ela acreditou na história. Era dinheiro que não era dela, e a ideia de uma criança sofrendo sem tratamento a angustiava profundamente. Mas como eu faço para devolver? Perguntou Dona Carmela, já sentindo a pressão do tempo e da urgência. Carlos Eduardo, então, com uma calma surpreendente para alguém tão desesperado, começou a instruí-la. É simples, Dona Carmela. A senhora vai abrir o aplicativo do seu banco, ir na opção Pix e fazer uma transferência para a mesma chave que apareceu no meu comprovante. É a minha chave, meu CPF. Eu te passo aqui. Ele ditou o número. Dona Carmela, que não tinha o hábito de conferir os detalhes das transações com rigor, já que sempre lidava com pessoas conhecidas, seguiu as instruções. Abriu o aplicativo, digitou a chave, o valor e confirmou a transação. O dinheiro, os R$ 2.500, saiu da sua conta. Ela sentiu um alívio, a sensação de ter feito uma boa ação. Desligou o telefone com a promessa de Carlos Eduardo de que ele a abençoaria para sempre. Mas o alívio de Dona Carmela durou pouco. No dia seguinte, ela comentou o ocorrido com sua neta, Ana Paula, uma jovem universitária antenada nas redes sociais e nos alertas de segurança digital. Ana Paula arregalou os olhos. Vó,
Isso tem cheiro de golpe. Me mostra o extrato, o comprovante. Quando Ana Paula analisou o extrato, a verdade começou a se revelar. O Pix inicial de R$ 2.500 que Dona Carmela havia recebido não era um Pix, era um agendamento. Um agendamento cancelado que jamais se concretizou, mas que gerou uma notificação de Pix recebido no aplicativo do banco de Dona Carmela. A notificação parecia real, mas o dinheiro nunca esteve de fato na conta dela. Os R$ 2.500 que Dona Carmela devolveu, na verdade, saíram do seu próprio dinheiro, das suas economias. Foi um choque. Dona Carmela não conseguia acreditar. Ela, que sempre fora tão cuidadosa, havia caído em uma armadilha tão elaborada. Ana Paula, revoltada, começou a pesquisar. Descobriu que esse golpe estava se tornando cada vez mais comum. Bandidos usam a engenharia social, a manipulação psicológica, para explorar a boa-fé das pessoas. A história triste da filha doente, a urgência, tudo era um roteiro bem ensaiado para pressionar a vítima a agir rapidamente, sem tempo para raciocinar ou conferir. O primeiro passo do golpe é o falso Pix. O criminoso, ou um laranja a mando dele, utiliza uma técnica para enviar um Pix agendado para a conta da vítima. Muitos bancos exibem a notificação de um Pix agendado como se ele já tivesse sido efetivado, mesmo que o agendamento seja cancelado logo em seguida. A vítima vê a notificação, mas o dinheiro nunca entra de fato na conta. É como se o golpista mostrasse uma nota de dinheiro, dissesse que vai te dar, mas a esconde antes que você possa pegá-la. O segundo passo é o contato. Imediatamente após o envio do falso Pix agendado e seu consequente cancelamento, o golpista entra em contato com a vítima, geralmente por telefone, WhatsApp ou SMS. Ele se identifica como a pessoa que errou o Pix. A história é sempre dramática, envolvendo emergências médicas, dívidas urgentes ou qualquer situação que exija a devolução imediata do dinheiro. A pressão psicológica é imensa. O golpista usa a emoção para desabilitar a racionalidade. A vítima, na maioria dos casos, não se dá conta de que o dinheiro nunca entrou na sua conta, pois a notificação do banco, por ser tão parecida com uma transação real, a engana. O terceiro passo é a devolução. O golpista instrui a vítima a fazer um Pix para uma chave específica que, claro, pertence ao próprio golpista ou a um de seus laranjas. A vítima, acreditando estar devolvendo um dinheiro que recebeu por engano, acaba transferindo seu próprio dinheiro para os criminosos. E o pior, como a transação é feita pela própria vítima, autenticada por ela, é muito difícil reaver o valor. A transação é legítima sob a ótica do banco, pois foi o correntista quem a realizou. Acompanhando Ana Paula na sua investigação, descobrimos que os golpistas se aproveitam de algumas falhas ou, digamos, peculiaridades do sistema bancário. A notificação de Pix agendado pode ser confusa para quem não está acostumado a analisar detalhadamente cada transação. Além disso, a urgência criada pelos golpistas impede que a vítima faça as verificações básicas, como conferir o saldo antes e depois da notificação. É como um truque de mágica. O golpista distrai sua atenção com a mão direita. A história triste, enquanto a mão esquerda, o falso Pix, opera a fraude. Percebemos então a importância de entender como o Pix funciona de verdade. O Pix, por sua natureza, é uma ferramenta de transferência instantânea. Quando você recebe um Pix, o dinheiro entra na sua conta imediatamente. Se você vê uma notificação de Pix recebido, mas o seu saldo não aumentou na mesma hora, ou se a notificação se refere a um agendamento, fique alerta. Isso é um sinal vermelho, um aviso de perigo. Não há Pix agendado que já esteja na sua conta. O agendamento significa que a transação ainda não ocorreu. É como agendar um encontro. O encontro ainda não aconteceu. Ele está marcado para o futuro. A história de Dona Carmela não é um caso isolado. Vários outros aposentados e pequenos empresários
tem sido alvo desse golpe. João, um microempreendedor de 55 anos que vende salgados na porta de uma escola, também foi vítima. Ele recebeu uma notificação de R$ 500, vindo de um suposto cliente que havia errado o Pix. A história era de que o dinheiro era para comprar a medicação da mãe doente. João, que sempre foi honesto e trabalhador, não hesitou em devolver o valor. Só percebeu o golpe quando a esposa, que cuida das finanças, notou a diferença no extrato. O prejuízo de R$ 500 para João representava um dia inteiro de trabalho. Como podemos nos proteger? A resposta está em algumas atitudes simples, mas cruciais. Primeiro, e mais importante, sempre confira seu saldo. Antes de qualquer ação, verifique se o dinheiro do Pix recebido realmente entrou na sua conta. Não se baseie apenas na notificação. Abra o aplicativo do seu banco e veja o extrato detalhado. O saldo final deve refletir o valor recebido. Se o saldo não mudou, o Pix não foi efetuado. É como conferir o troco no mercado. Você não confia apenas no que o caixa diz, você conta as moedas. Segundo, desconfie de urgência e pressão. Golpistas adoram criar cenários de emergência para te impedir de pensar. Qualquer história que exija uma ação imediata, sem tempo para você verificar, é um forte indício de golpe. Pessoas honestas que erram um Pix geralmente entendem se você pedir um tempo para verificar a situação. Elas não vão ameaçar ou dramatizar excessivamente. É como um vendedor que te pressiona a comprar algo sem pensar. Geralmente, não é um bom negócio. Terceiro, nunca devolva dinheiro para uma chave Pix informada pelo suposto remetente. Se, por acaso, você realmente receber um Pix por engano, o que é raro, mas pode acontecer, o procedimento correto é entrar em contato com o seu banco e informar o ocorrido. O banco tem meios para mediar a situação e garantir que o dinheiro seja devolvido de forma segura para o remetente original. Se você devolver o dinheiro diretamente, corre o risco de cair em outro golpe ou de transferir para uma conta que não é a do verdadeiro remetente. O banco é o intermediário seguro, o árbitro da transação. Quarto, tenha cautela com notificações de agendamento. Se a notificação do seu banco disser Pix agendado ou Pix a receber, saiba que o dinheiro ainda não está na sua conta. Ele só estará lá na data e hora agendadas, e se o remetente não cancelar o agendamento antes. É importante entender a diferença entre um Pix instantâneo e um Pix agendado. Um é imediato, o outro é para o futuro. Quinto, compartilhe informações. Converse com seus amigos, familiares, vizinhos, especialmente os mais velhos ou aqueles que têm menos familiaridade com a tecnologia. Muitos golpistas miram em aposentados e pequenos lojistas, pois sabem que muitas vezes são pessoas com boa fé e que podem ter menos experiência com as nuances do mundo digital. A informação é a nossa maior arma contra esses criminosos. Voltando ao caso de Dona Carmela, a neta Ana Paula, após descobrir a fraude, acompanhou a avó até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Elas também entraram em contato com o banco, mas a recuperação do dinheiro era incerta, já que a transação foi autenticada pela própria Dona Carmela. A tristeza e a sensação de impotência eram imensas. Dona Carmela perdeu R$ 2.500, uma parte significativa de suas economias. Mas o mais doloroso foi a quebra de sua confiança, a mancha na sua visão de mundo, onde a bondade era a regra. Esse golpe do Pix errado não é apenas sobre dinheiro, é sobre a exploração da empatia, da solidariedade humana. Os criminosos se aproveitam da nossa disposição em ajudar, da nossa boa vontade. Eles brincam com as nossas emoções para nos enganar. Por isso, a didática e a clareza são tão importantes. Precisamos entender o mecanismo por trás do golpe para não cairmos nele. Imagine que você está atravessando uma rua movimentada. Você não atravessa sem olhar para os dois lados, certo? Com o Pix é a mesma coisa.
você não faz uma transação sem verificar todos os detalhes. Vamos recapitular os pontos-chave para fixar bem o conhecimento e proteger o seu suado dinheiro. 1. Notificação de Pix recebido. Olhe o saldo da sua conta imediatamente. Se não houver aumento, o Pix não entrou. 2. Alguém te ligou dizendo que errou o Pix e está desesperado? Cuidado, isso é tática de pressão. 3. Nunca faça Pix de devolução para uma chave informada pelo suposto remetente. Se realmente for um erro, contate o seu banco. 4. Entenda a diferença entre Pix instantâneo, dinheiro na hora, e Pix agendado, dinheiro no futuro. 5. Compartilhe este conhecimento. Ajude a proteger quem você ama. A história de Dona Carmela é um alerta para todos nós. Ela é um exemplo de como a boa-fé pode ser explorada, mas também é um exemplo de como a informação e a conscientização podem nos fortalecer. Não precisamos viver com medo, mas precisamos viver informados e precavidos. A tecnologia nos trouxe muitas facilidades, mas também abriu novas portas para a criminalidade. Nosso papel é fechar essas portas com conhecimento e prudência. É fundamental que as instituições financeiras também aprimorem seus sistemas de notificação, tornando-os mais claros e inconfundíveis, para que casos como o de Dona Carmela não se repitam. A responsabilidade é de todos, dos bancos, que devem proteger seus clientes, e dos usuários, que devem se informar e agir com cautela. Finalizando, quero reforçar que a prevenção é sempre o melhor remédio. Não espere ser vítima para buscar informação. Esteja sempre um passo à frente dos golpistas. E se você chegou até aqui, é porque se importa com a sua segurança financeira e a de quem você ama. Isso já é uma grande vitória. Parabéns por buscar conhecimento e por se capacitar contra as armadilhas digitais. Agora, eu te faço um convite. Se você aprendeu algo novo hoje, se este vídeo te ajudou a entender melhor o golpe do Pix errado e como se proteger, por favor, clique no botão de like. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, especialmente aqueles que você sabe que utilizam o Pix ou que são mais vulneráveis a esse tipo de golpe. E o mais importante, inscreva-se no canal Alerta Financeiro Brasil, ativando o sininho das notificações. Você será avisado sempre que publicarmos um novo vídeo, um novo alerta, uma nova análise sobre os golpes financeiros que assolam o nosso país. Sua inscrição e seu engajamento são cruciais para que possamos continuar produzindo conteúdo relevante e protegendo a nossa comunidade. Juntos, somos mais fortes contra os golpistas. Não deixe que o seu dinheiro, fruto do seu trabalho e da sua dedicação, caia nas mãos de criminosos. Proteja-se, proteja sua família. Alerta Financeiro Brasil está aqui para te ajudar. Até o próximo vídeo.